Boa noite! Começamos o nosso programa Basta Crer, o seu programa favorito. Tenho certeza que agora você ficou mais feliz na nossa companhia, não é mesmo? E lembrando que se você precisar de fazer um pedido de oração, enviar o seu testemunho ou quem sabe marcar uma consulta pastoral, pode fazer através dos contatos aí em rodapé, SOS e WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, que temos aqui uma equipe para te ajudar. Também no programa de hoje, daqui a pouco, teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá falar acerca de Apocalipse. Pois é, então não saia daí. E agora, para começar animando a nossa noite, temos aqui o Tim Curiacos e a Mariette. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos cantar a música Deus é Real. A música diz: quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Deus é verdadeiro, Deus existe, Ele está aqui para te ajudar. Quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Foi desde então que eu pude sentir o seu amor e o seu poder dentro de mim. E coisas mais posso eu não saber, mas pela fé eu sei que eu chego lá. E enquanto isso eu volto a dizer que o meu Deus é real, porque eu senti o seu poder. Meu Deus é real, Deus é real, real para mim, real para mim. Sua presença tem envolvido todo o meu ser. Tudo é para mim, Tudo é pra mim. meu Deus é real, Deus é real, Ele vive em mim, em todo o meu ser. Meu Deus é real, Ele vive em mim, vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real, vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real. Glória a Deus. A próxima música que vamos cantar fala acerca: não sei de qual madeira é feita a cruz. Se te censuram, estás bem. Eu acredito que todos nós temos acompanhado o programa Basta Crer, e o apóstolo tem falado acerca do Apocalipse e diz que Jesus veio para trazer separação, espada. Será que Jesus é mau? Não. Apenas há uma separação entre aqueles que querem servir a Deus, que querem seguir Jesus, daqueles que não o querem. A nossa vida é feita de decisões. Quando nós decidimos seguir Jesus, é até ao fim. Você que nos ouve nesta noite, escolha a melhor parte. Escolha Jesus. Siga Jesus. Sirva a Jesus. Se te censuram, estás bem. Não sei de qual madeira é feita a cruz, que tanto fez sofrer o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos do mal, de toda dor. Homens ateus, a quem deveis a vida, quem deu tanto realce às coisas belas, quem fez a primavera tão florida e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder. Homens
sem fé tão fáceis de vencer. Quais canas agitadas pelo vento. Deixai o mau caminho que vos cansar. Buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem e a vida é um momento. Se te censuram e estás bem, para que a bênção te perdoe. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Se te censuram e estás bem, para que a bênção te perdoe. Mal de ti quando ninguém te inveje e nem censure. Glória a Deus. E sabe, Deus tem algo de bom para cada um de nós, para si que está a assistir a este programa, para todos nós que também estamos aqui. E Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar toda a sua vida, todo o seu ser. Mas isso só acontece quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, quando nós abrimos o nosso coração. Aí sim, desde esse dia, desde o dia em que nós conhecemos Jesus verdadeiramente, a nossa vida é transformada para melhor. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim. Só com Ele eu quero estar. Ele é o Rei da minha vida. Só com Ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. E a palavra de Deus, ela é vida para nós quando nós decidimos cumprir, ouvir, praticar essa palavra. Então saiba que nesta noite, tudo aquilo que você for ouvir, toda a palavra que você for ouvir, é para transformar a sua vida. Mas para isso nós temos mesmo que colocar essa palavra em prática
Então abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos e fique atento ao longo deste programa, porque Deus tem algo de bom para a sua vida. Acredite com fé e tudo vai mudar para melhor. A tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontrarão. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração, o teu coração. E agora vamos assistir um testemunho. Lembrando que você pode também nos enviar o seu testemunho através dos nossos contatos do SOS e WhatsApp. Vamos agora ficar com este testemunho. E eu sou a Liriane, estou aqui na Igreja do Porto e tenho aqui comigo um casal, a Marta e o Ramon, que tem um testemunho para nos contar. O nosso testemunho é acerca de que nós não conseguíamos ter um filho. Aos olhos dos médicos, os médicos diziam que era difícil, que era muito complicado. Os meus óvulos, que já estavam velhos, estavam cansados, não evoluíam. E então nós fazíamos exames, mais exames. Chegamos a um ponto que chegamos a casa, oramos, choramos, ajoelhamos, jejuamos e dissemos: não, Senhor, que seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça na nossa vida e que se for da tua vontade que a gente tenha este bebê vai vir, vai ser o teu milagre, vai ser um milagre na nossa vida. E pronto, e aconteceu. E só você tinha esse problema ou o seu marido, o Ramon, também? Também tinha. Eu, na altura, minha mulher sabe muito bem disso. Em 1997 eu fiz uma operação para não realmente ter filhos. Que a minha opção não era realmente no momento ter filhos. E ela realmente sabia. Eu nunca imaginava no momento ter. E depois eu falei com ela: vamos colocar na mão de Deus. Por causa que eu fui operado, ela não podia ter filho, era uma coisa, era praticamente 100% dos médicos, era impossível para a gente termos filho. Mas como para Deus nada é impossível, colocamos na mão de Deus. E hoje em dia temos um filho maravilhoso de 22 meses, cheio de amor, cheio de energia, cheio de saúde, que foi mesmo um grande milagre de Deus em nossas vidas. O que vocês fizeram para isso acontecer? Além de terem entregado, né, esse problema nas mãos de Deus, o que vocês como casal tiveram que fazer para receber esse milagre? Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, colocamos nas mãos de Deus e oramos e esperamos que Ele fizesse o milagre em nós. Quanto menos a gente esperou, aconteceu. E hoje vocês têm uma criança linda, um bebê lindo, né? Verdade, graças a Deus, glória a Deus, cheia de saúde. É uma coisa que a gente nunca mesmo imaginava. Para nós, para muitos que era impossível, para os médicos era impossível, nada para Deus é impossível, né? Vocês nunca deixaram de acreditar que para Deus é tudo possível. Esperamos sempre que esse momento ia chegar. A espera atormenta, mas a gente, se ficar firme, o milagre vem. E muitos mais milagres nós já
já vieram até nós, mesmo sem nós estarmos à espera. Temos muitos milagres para contar. Então, conseguimos ver que realmente para Deus nada, mais nada é impossível. A Marta e o Ramon é prova disso, porque hoje, eles que não podiam ter filhos, têm um filho que está correndo por aí, cheio de energia, uma criança super saudável. Então, não desista dos seus sonhos. E falando em criança, nós também temos a Curiacos Kids. Vamos ficar com esse spot. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora vamos ficar com o videoclipe do Rogério, Missão. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus. Dependia de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Eu perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu: porque muitos desistiam. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo.
Então nós vamos falar de finanças porque realmente é uma área onde muita gente mesmo está a sofrer. Muita gente até que tinha uma vida bastante razoável, com rendimentos, negócios, hoje está absolutamente limitado e muitos até perderam os seus rendimentos, negócios, emprego. E a pergunta que se põe é sempre esta: será que Deus está interessado na nossa vida financeira? Sim, Deus está interessado. Será que Deus quer isso? Sim, Ele quer. Como é que se faz? É não dizendo a Deus o que é que Deus tem que fazer, porque Deus não recebe ordens de ninguém. Ele é que é Deus. Ele é que vai dizer a mim e a si como é que se faz. Então tenho este livro que está aqui assim, que diz acerca de finanças. E este livro tem montes de ensinos, onde você pode aprender não só qual é a vontade de Deus, mas pode aprender que há pessoas que têm ideias erradas, tanto fora da igreja como até dentro da igreja. Fora da igreja, muita gente pensa que o pregador quer o dinheiro do povo. Eu até posso compreender essa atitude, porque as pessoas estão habituadas aos políticos que realmente só querem o dinheiro do povo e prometem, nunca cumprem. O pregador não. Nós pregamos a palavra de Deus e Deus está interessado em suprir todas as necessidades da pessoa, as suas necessidades. E claro que nós recolhemos ofertas, isso também às vezes faz um bocado de confusão a certas pessoas que não conhecem a Bíblia, pensando que a gente obriga as pessoas, que sei lá o quê, mas não. A pessoa só vem à igreja se vier de livre vontade, ninguém o pode obrigar a vir, e também quando está na igreja, ninguém o pode obrigar a dar seja o que for. Ao passo que o governo é diferente, não é? Os governantes têm polícia, têm juízes, têm tribunais, têm montes de força para obrigar o povo a dar impostos e a fazer o que eles querem. A igreja não. Outra grande diferença é que quando a pessoa paga impostos, esse dinheiro desaparece, você nunca mais o vê, e também devíamos ver os resultados disso nos hospitais públicos, nas escolas, coisa que também não vemos. Mas na igreja é diferente, porque quando você aplica as leis de Deus, as coisas funcionam. Então, porquê é que as pessoas vão à igreja e semeiam, ou, aliás, dão dinheiro na igreja? Porque é a lei de Deus, conforme eu ensino neste livro, que diz que tudo funciona à semelhança do agricultor. O agricultor sabe que se ele não semear a semente, não vai ter colheita. O agricultor sabe que quanto maior for a sementeira, maior será a colheita. E Jesus disse que é isso exatamente que acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, quando uma pessoa começa a aplicar as leis de Deus, está a dar ouvidos a Deus. Ou seja, não sou eu que vou dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer, Ele é que diz a mim o que é que eu tenho que fazer. E dinheiro não vem por chorar, por pedir, fazer promessas a Deus, vem por semear. Eu tenho que semear primeiro para colher depois. Portanto, essa é que é a base da lei de Deus em relação à área financeira. Quando você decide aplicar essa lei, o que é que você faz? Honra a Deus com dízimos e ofertas na casa de Deus, e Deus multiplica essas sementes de volta na sua vida. Ainda hoje ouvi um testemunho maravilhoso, que era um empresário, lá mais para o norte de Portugal, que perdeu muito, mas mesmo muito. Era do ramo imobiliário, de construção e não sei o que mais negócios. E quase que entrou na falência. Alguém lhe falou de Jesus, ele veio à igreja, entregou a vida a Jesus, começou a pôr estas leis em prática e não é que começou de imediato a funcionar. Porquê? Porque Deus sempre cumpre com aquilo que Ele promete. O que Deus fala sempre acontece. Nós é que não estamos habituados a isso, não é? Porque ouvimos tantas coisas na televisão, tanta gente promete e que diz e depois não acontece, mas Deus não é assim, está a ver? Deus não é um homem para mentir. Então, a minha exortação é, se ainda não anda com Deus, volte-se para Deus.
já anda com Deus, nunca pare de andar com Deus. Se você quer realmente prosperar financeiramente, todos queremos, funcione com esta lei e vai ver como Deus vai suprir todas as suas necessidades, seja quem você for, onde é que você está, em que estado financeiro você estiver, porque para Deus nada é impossível. Muita gente diz, mas eu não tenho nenhuma igreja maná aqui perto, como é que eu posso aplicar esta lei? Já vai ver aqui no ecrã como é que você pode semear, na verdade, em qualquer parte do mundo, e enquanto isso vamos ouvir uma música de fé. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Então nós vamos estudar mais uma vez o livro do Apocalipse e como eu tenho dito, e vou fazer uma breve recapitulação do que é que nós temos falado, para depois irmos falar sobre o selo 5 dos mártires. Vamos falar da perseguição religiosa. Mas o Apocalipse é um livro que é um livro de revelações. É um livro considerado difícil e de facto não é fácil. Mas se nós entendermos certos princípios da Bíblia, as coisas ficam muito mais fáceis de entender e abre-se assim um leque de muita coisa que vamos passar a entender. Primeiro, o Apocalipse não é um registro em que as coisas vão no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Mesmo quando se trata do selo número 1, número 2, número 3, número 4, não quer dizer que primeiro tem que ver o selo número 1, depois o 2. Não, as coisas não é assim. Cada selo do livro do Apocalipse tem coisas lá dentro, mas que se passam desde o tempo de Gênesis, o início da Terra, em que o Adão e Eva desobedeceram e ficaram afastados de Deus, até ao final dos tempos. O Apocalipse é um livro de segredos. Apocalipsis é um termo grego que quer dizer exatamente isso. E Jesus é que apareceu ao apóstolo João para lhe dar estes recados e ele que escrevesse e transmitisse ao povo de Deus. O Apocalipse é um grande objetivo, que é fazer com que cada pessoa esteja preparada para o encontro com Deus. E também para que a pessoa, ao ver certos acontecimentos que estão diante da sua face, nos dias em que vivemos, possa saber quão perto estamos realmente do fim
do mundo e, por isso, da nova vida, nova terra, etc. O Apocalipse trata de uma guerra gigante entre Deus e o diabo. Por isso, quando uma pessoa nasce neste planeta, quer a pessoa entenda ou não entenda, nasce num planeta em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. Porque desde Gênesis, o que aconteceu foi que o Senhor Deus viu que a Eva e o marido desobedeceram a Deus e por isso foram logo condenados. Ficaram separados de Deus e o diabo ficou, digamos, com o direito a mandar por um tempo. O próprio Jesus disse, o príncipe deste século é o diabo. Mas Deus também, desde logo, avisou o diabo que o ia vencer e reganhar, reconquistar o ser humano, que é uma criatura de Deus. O Adão e a Eva, aliás, a Eva, o pecado da Eva foi que ela quis ser como Deus, que era o pecado do diabo. E isso Deus não tolera, é uma rebelião. Mas seja como for, desde então, há 4 forças em jogo no planeta. Desde então, que é Deus versus o diabo e o sistema do mundo versus a igreja. Deus vence sempre, o diabo perde sempre. O mundo perde sempre, a igreja ganha sempre. Mesmo quando a igreja é perseguida. E porquê? Porque a igreja tem um dono. E o dono da igreja não é nenhum homem, não é nenhuma organização, é o próprio Deus. E o Apocalipse fala de muitas coisas que têm a ver, como eu disse, desde o tempo do início, não é? Do Adão e de Eva, até o final do mundo, em que Deus vai acabar com o mundo, fazer novas coisas, novos céus, nova terra, depois vai haver julgamento final, etc. Bem, e portanto não é um livro que diga assim, o Apocalipse começa dia tantos, às tantas horas, e a partir daí estamos no Apocalipse. Não, nós já estamos dentro do Apocalipse. E, na verdade, se formos ler Mateus 24, quando perguntaram a Jesus como é que vai ser o fim do mundo, Jesus disse que vamos ver muitas guerras, terremotos, fome, pestes. Olha, agora estamos debaixo desta peste terrível que é a Covid-19. Mas que isso são as dores de parto. Comparando então Jesus ao fim do mundo, como uma mulher grávida que, quando está prestes a ter o bebê, tem dores de parto de tantas em tantas horas. E depois já diminui o espaço entre umas dores e as outras, até que quando as dores estão muito perto umas das outras, o bebê nasce. E, ao olharmos para o mundo como ele está agora, há muita gente que, não sendo crente, já diz, pois isto aqui vai terminar mal, de certeza, porque cada vez estamos pior. Muita gente pensa que o mundo vai ficar melhor. E há até pessoas que oram, oh Deus, traz paz, oh Deus, faz não sei o quê. Mas Jesus disse, quando esteve aqui na Terra, que ele não vai trazer paz nenhuma. Vai trazer separação entre quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Também ainda em Mateus e também em Apocalipse. Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus, que é chamado o arrebatamento, e fala de uma grande tribulação que vai acontecer na Terra e que vai começar, vamos dizer, com pouca intensidade, mas que vai aumentando de intensidade e de dor para as pessoas da Terra à medida que o tempo vai passando e à medida que vamos chegando perto do fim do mundo. Na verdade, ao ler o Apocalipse, é inevitável pensar que nós estamos dentro dessa grande tribulação, porque se você não diz que isto é uma tribulação com tanta coisa terrível a acontecer na área da própria Terra, não é? Dizem alguns cientistas que nunca houve, num só ano, tantas tempestades, tantas intempéries, vulcões, atividades sísmicas e sei lá o que mais, como nos últimos 100 anos. Quer dizer, em 100 anos, tudo somado dá o que deu o ano passado. Isso é impressionante. Portanto, nós estamos num período que está descrito na Bíblia como o tempo da grande tribulação. Eu já falei sobre isso lá para trás
e, portanto, só estou aqui a fazer algumas recapitulações. Jesus começa por dar instruções ao apóstolo João para ele escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas. E as igrejas estavam na Ásia, e diz aqui no capítulo 1, no versículo 11, que as igrejas estavam na Ásia e são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. A cada uma das igrejas, Deus fala ao pastor ou ângelo. Mas muita gente pensa, eu também já pensei assim, que essas cartas eram cartas históricas, que eram para aquelas igrejas e pronto, mais nada. Não. Essas 7 cartas representam o estilo de igrejas que há no mundo, e Deus catalogou em 7, porque é um número que Deus gosta, mas que existiram, existem hoje e vão existir até o final dos tempos. Mas também, nestas cartas, Deus menciona os crentes, pessoas do mundo, pessoas políticas, etc., e que, mais uma vez, estão catalogadas, sim, em 7 cartas, mas que representa os dias de hoje também, não é? Porque aquelas cartas não foram escritas apenas para aquele tempo, apenas para aquelas pessoas, mas para toda a gente. Bem, há igrejas que foram elogiadas e que foram admoestadas para mudar, e há outras que não tinham nada de bom e outras não tinham nada de mal. E hoje é um pouco por aí. Depois, quando fomos para o capítulo 4, vemos que o João subiu lá acima, onde está o trono de Deus, e viu Deus de uma forma extraordinária, e viu um livro que tinha 7 selos. Toda a gente queria saber os segredos que estavam contidos naquele livro, e só uma pessoa tinha essa autoridade para abrir o livro, que era o Cordeiro, ou Jesus Cristo. E vimos já que os primeiros 4 selos referiam-se a 4 cavalos, e, por conseguinte, os seus respectivos cavaleiros. O primeiro era o cavalo branco, que era montado por alguém, que só pode ser Jesus, porque diz que tinha um arco que foi dado coroa para sair vitorioso e para vencer. Portanto, do diabo não pode ser, nem anticristo, porque o diabo e o anticristo nunca é representado de branco, muito menos para vencer, mas sempre para perder. Depois tem outros 3 cavalos, cujos cavaleiros são especialistas em causar toda a sorte de mal. E quem são estes cavaleiros? São os demónios da maior casta, os que são os braços direitos de Deus, e que coordenam a guerra, cá embaixo na terra, com os seus generais, coronéis, majores, etc., que estão estrategicamente localizados, país por país, cidade por cidade, região por região, para fazer toda a sorte de mal, para levar as pessoas para o inferno e já para, neste tempo, as tentar matar, roubar, destruir e sempre afastar de Deus. E, portanto, quando nós começamos a entender isso, começamos a ver que, na verdade, esta luta entre os 4 cavaleiros existe desde o início. Porque desde o início, que quando Deus disse à Eva, olha, tu ficas assim, estás castigada, sais daqui do paraíso, mas ao diabo, Jesus também lhe disse, eu vou vencer, eu te vou derrotar. E o Apocalipse fala exatamente daqui. Quando, mais adiante, o Apocalipse fala que um dragão fez guerra a uma mulher que estava grávida, estava a falar do Messias, e portanto da Virgem Maria, que iria ter o Messias, e teve, e que o dragão, o diabo, usou-se de circunstâncias, de reis e autoridades terrestres para tentar matar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, isto é uma coisa interessante de se saber, porque, como vê, o Apocalipse não é a partir do dia tantos começa o Apocalipse, porque Jesus ao falar ao João dos segredos do Apocalipse, estava a mencionar o início, quando começou a guerra entre Deus e o diabo. E é importante, mais uma vez, a gente se lembrar que estamos
num planeta que está em guerra. Muito bem. A seguir vimos o capítulo 5, 6, onde menciona o 5º selo. E vimos que no versículo 9 fala das almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho. Portanto, são os mártires, pessoas que morreram massacradas, fuziladas por pessoas más, que não querem nada com Deus e, portanto, mataram estas pessoas. E essas pessoas perguntam até quando é que nós estamos à espera que tu faças justiça, e Deus lhe disse: espera mais um pouco que eu vou ganhar mais pessoas para viverem comigo para sempre. Mas também vimos que no capítulo 7, versículo 9, fala de uma multidão que não tem como contar, deve ser bilhões, trilhões de pessoas, que vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estão diante de Deus, trajados com vestidos brancos, quer dizer, estão limpos, lavados. Isto é uma simbologia bíblica de Deus, quer dizer que Ele está puro, não tem os pecados, porque Jesus na cruz pagou por esses pecados. E um ancião lá no céu perguntou: sabes quem são essas pessoas? Ele não sabia. E disse: essas pessoas são as que vieram de uma grande tribulação e que lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. É o que eu acabei de dizer. Jesus pagou pelos nossos pecados, em termos legais, pagou o preço que nos dá salvação eterna, porque vai haver um julgamento final e todos pecamos, devíamos ser condenados, mas Jesus pagou o preço, então eu não preciso pagar se eu entreguei a vida a Jesus. E adiante também que nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, exceto através do nome de Jesus. Então, o João viu essa gente toda. E repare que diz aqui que o tal ancião que estava lá no céu disse: olha, esta gente veio de uma grande tribulação. Esta grande tribulação é, como eu já disse, uma coisa que começou a acontecer com, enfim, relativamente pouca intensidade e que ao longo dos tempos está a ganhar muita intensidade, e é parecido como Jesus também falou da mulher grávida: presta-te o bebê, que as dores de parto ganham intensidade e ficam mais perto umas dores das outras até que o bebê nasce. Aqui a seguir, no 6º selo, diz que houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro, ficou coberto com uma nuvem negra, e a lua tornou-se como sangue. E, portanto, pode também ver em Mateus 24, fala do arrebatamento da igreja, porque ninguém sabe quando é que Jesus vem. Mas ele disse em Mateus 24 que e viria esta tal de grande tribulação, que muita gente iria ter que fazer isto, aquilo, aquilo outro. E se não fosse Deus abreviar esses tempos de grande sofrimento na vida dos crentes, até muito crente desistiria, se perderia. E pronto, então Deus diz que vem buscar essas pessoas, não é? É o que Deus diz. Deixa-me ver onde é que isto vem. Haverá uma grande aflição, tem aqui assim no livro de Mateus 24, versículo 21, e haverá uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E depois fala de que surgirão falsos profetas, falsas igrejas, tudo isso, e depois, logo dessa grande aflição, vê-se que a mesma coisa que estava no Apocalipse, o sol escurece, a lua não dá a luz, fica vermelha, etc. Ou seja, e é aqui que... e então aparece o sinal do Filho do Homem, que é Jesus. Ele vai vir, a segunda vez vem em grande glória, todo o olho o verá, e vai dizer aos anjos, diz aqui, que dos 4 cantos da terra recolham todos aqueles que estão do lado de Deus. Ou seja, o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer no meio de uma grande tribulação, em que Deus, para aliviar essa pressão dos crentes que amam a Deus, andam com Deus, o retira. E a pessoa sai com o corpo como ele está, e depois chega lá ao pé de Jesus, numa fração de segundo, e é-lhe dado um novo corpo, chamado glorioso,
que nunca mais se estraga. Muito bem. Agora, quando nós estamos a falar de tribulação e há bocadinho vimos que tanto aqui em Apocalipse 6, quinto selo, fala dos mártires que foram massacrados por causa de serem de Jesus e não abdicaram, não renunciaram a ser de Jesus. E depois vimos no capítulo 7, versículo 9, que multidões sem se poder contar também se estavam diante de Deus e eram aqueles que vieram de uma grande tribulação. Estamos a falar de o que acontece desde o início desta guerra até os dias de hoje. Ou seja, logo que o Senhor Deus disse ao diabo que o vinha castigar, aconteceu que cada vez que Deus levantava um profeta e ele era ungido e aconteciam grandes sinais e maravilhas, o diabo ficava a pensar, este é o Messias, então eu tenho que matá-lo. Mas, na verdade, o Messias não era nenhum desses. Finalmente ele veio e ouve-se um som lá do céu a dizer, este é que é o meu filho amado, que veio para resgatar as pessoas. Então, claro, quando o bebê, aliás, até isso antes, quando o bebê nasceu, da Virgem Maria, o Senhor Deus mandou um anjo avisar o casal que ele tinha que fugir, porque o diabo usou-se do rei Herodes para tentar matar Jesus. Tentar paralisar ou atrasar o final da vida dele do diabo. Bem, mas sempre há guerra, sempre houve guerra e a guerra é sempre cada vez mais intensa. E porquê? Porque as pessoas estão no sistema do mundo, está a ver, que são aliados do diabo. O dragão tem dois aliados, que é o sistema do mundo e a igreja falsa. A igreja falsa ou a igreja prostituta é uma igreja que é aliada dos governantes. No nosso caso, que é católica, é evidente que é católica porque eles estão sempre aliados à governância. Nunca falam a palavra de Deus aos governantes e se falam são logo condenados e postos de parte e etc, etc. E, portanto, é isso que acontece. Agora, o que acontece? Quando nós estamos diante destas circunstâncias que eu acabei de dizer, e no meio desta guerra, o diabo quer todo o tempo paralisar o mover de Deus, quer afastar as pessoas de Jesus, quer acabar com a igreja, se possível, e acabar com os crentes, para que ele, que sabe ter os dias contados, mas ao menos vai viver mais tempo aqui no planeta. E, portanto, o que é que ele faz? Perseguição. Está a ver? Uma das grandes tribulações é perseguições. Ele persegue a igreja, é o diabo que persegue a igreja, usando-se de pessoas. E porquê que eu digo isso? É muito fácil, porque o apóstolo Paulo dizia em Efésios 6 que a nossa guerra não é contra pessoas, é contra os demónios que usam-se das pessoas para o mal. E por isso é que, mesmo em 1 de Pedro, eu vou ler aqui, tem uma passagem muito importante, em que o apóstolo dizia assim, capítulo 4, versículo 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, para vos testar, como se coisa estranha acontecesse só a ti. Mas alegra-te no facto de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da glória te possas alegrar. Se pelo nome de Jesus és vituperado, gozado, vituperado, posto de parte, maltratado, bem-aventurado és, porque quer dizer que o Espírito de Deus está sobre ti. Agora, que nenhum padeça como homicida ou ladrão, mas se padeces como cristão, não tem vergonhas. Porque atrás diz assim, olha, eles ficam muito admirados porque é que tu agora já não andas com eles que eram blasfemos, que andavam em borrachices, em bebedeiras, idolatrias e tudo o que irrita a Deus, e tu agora te converteste, passaste para o lado de Deus,
corrigiste o teu estilo de vida e eles não percebem porquê. Ainda por cima vais à igreja e o sistema do mundo fala mal da igreja porque o sistema do mundo está controlado pelo diabo e o diabo quer a todo o tempo que as pessoas pensem que a igreja é para palermas, que aquilo não presta para nada, porque essa é a guerra, está a ver? A guerra psicológica, a guerra de propaganda, que hoje existe na mesma, a guerra de propaganda é o que não falta. Então, o diabo está nessa. E uma das coisas que o diabo faz é perseguição através do poder político. Porquê? Porque, como eu disse uma ou duas lições para trás, o diabo quer que toda a gente seja controlada pelos representantes aliados dele, diabo. O sistema do mundo chama-se a Babilónia e é governada por governantes que não querem nada com Deus e que até fazem coisas que não só aborrecem e chegam a abominar a Deus. Então, como eles sabem que as pessoas, o povo é religioso, eles fazem uma de duas coisas. Ou eles criam a sua própria religião daquele país, e tem montes de religiões em muitos países, religiões específicas, diferentes umas das outras, onde eles têm deuses de pequenino, ou então eles se utilizam de uma das igrejas já existentes, neste caso é a católica, que é mundialmente conhecida, também mundialmente conhecida pelo facto de se aliar facilmente, é aliada dos governantes, porque assim os dois se dão muito bem. E isso é uma abominação para Deus. Ora, o que é que acontece? Em Atos, portanto, o poder político nunca gosta de uma igreja como a nossa, que é independente. Nenhuma igreja de Deus pode ser de outro jeito. Nós temos que ser independentes para pregar, como a Bíblia diz, a tempo e fora de tempo as coisas de Deus. Mas é isso que eles não querem. Então, naquele tempo, o apóstolo Paulo, que antigamente se chamava Saulo, ele era da igreja tradicional e estava envolvido nesta nuvem de demónios que ilude as pessoas, que faz com que elas acreditem em mentiras, que ficam a lutar contra os verdadeiros crentes. E Saulo era um homem politicamente importante, tinha muita autoridade e usava-se disso para perseguir a igreja. É verdade. Ele perseguia a igreja e diz aqui no capítulo 8, entre muitas coisas, que ele assistiu à morte de Estevão, ele enviava cartas e trazia cartas dos magistrados para prender pessoas e para que eles também fossem mortos. E, portanto, esse era uma pessoa assim. E quando ele, mais adiante aqui no capítulo 9, diz que ele ia com ameaças de morte para matar mais crentes para outros sítios, com cartas legalizadas do sistema do poder instituído, está a ver? Deus aparece, ele cai debaixo do poder de Deus, fica cego, mas ouve uma voz que lhe pergunta: porquê é que tu me persegues? Porque ele dizia que ia atrás daquela seita. E hoje muita gente também diz, já não tanto que nós pomos processos, crimes contra as pessoas. Ou seja, quando o poder político mais a igreja prostituta se unem, querem dizer ao povo que só eles são os representantes legais e os outros são de seita. Assim a pessoa fica, depois eu não posso ir ali. Mas seita é aquele que faz o contrário que Deus diz, que são eles mesmos. E por isso Jesus, quando apareceu a Saulo, disse, não, eles não são seita, são os verdadeiros crentes. E Saulo ficou inteligente, coisa que muita gente não é, porque fica amarrado, porque o meu pai sempre foi assim, eu sou católico, a mim ninguém vira, e fica amarrado daquilo, só tem problema e não sai dessa. Mas muita gente não é assim, e Saulo foi um homem inteligente, voltou-se para Deus. Ao princípio as pessoas tinham medo dele, porque sabiam o que é que ele fazia, matava os crentes, mas ele foi, na verdade, depois um pregador incansável. Ele, a partir daí, começou a viajar por todo o mundo e alcançou milhares e milhares de pessoas que foram se convertendo. Mas ele próprio depois também foi perseguido e apedrejado e tudo isso. Mas pronto, hoje ficamos por aqui. Amanhã vamos continuar este capítulo e peço aqui ao time para tocar uma música alusiva que diz o quê? Aquele que vencer vai ver Jesus.
Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer. E agora vamos fazer a oração da fé por si que escreveu, telefonou, na sua aflição, pediu ajuda a Deus. Deus sempre responde. E por isso, estenda a sua mão sobre mim, sobre o ecrã, se possível até, toque no ecrã. Sei que há pessoas que trazem até documentos e peças de roupa para tocar no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, para que a unção de Deus entre na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho. Digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que recebo agora a minha cura, a resolução dos meus problemas. Senhor Jesus, a partir de agora eu acredito que estou curado, estou liberto, porque tu me ouviste. Amém e amém. Hoje eu não tenho muito tempo para explicar, mas quer dizer que é importante que você venha à igreja Maná mais perto de si. Sempre de mão agarrada a Deus. Ande com Deus se ainda não anda. Já anda, não largue Deus, porque nos tempos de hoje, só com Deus é que você vai vencer. Um grande abraço, até amanhã. segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura